Hello, dear student, and welcome. Marlon here again with another English class for you. And in today's class, we're going to study the use of the pronouns he, him, and his. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar o uso dessas três palavrinhas aí, né? Os pronomes da terceira pessoa do singular masculino. Ele e as suas variações aí, né? Him e his. Então, vamos lá. A aula vai funcionar da seguinte forma. Tem uma historinha aí, né? Você tá vendo aí no quadro aí um textinho. Isso é uma historinha de um garoto chamado Jeremy. A gente vai ler essa historinha. Aí no texto você vê algumas partes destacadas em amarelo, certo? Então a gente vai ler, eu vou fazer primeiro a leitura do texto contínua, sem parar, não se preocupe se você não entender tudo. Depois eu vou voltar fazendo a leitura do texto detalhada, explicando frase a frase, especialmente esses pontos em destaque, tá bom? Então vamos começar. Jeremy is in my class this year. He's an exchange student from Vancouver, Canada. I really enjoy talking to him. He's such a funny guy who loves to tell jokes. The problem is that I'm the only one who laughs about his jokes, as long as nobody else speaks English in our class. By the way, I am astonished by how much his Portuguese has improved in such a short period of time. Look, speaking of the devil, there he comes. I'm quite sure that yellow car is his. Então vamos lá, né? O Jeremy, ele está na minha sala esse ano, ele está na minha turma esse ano. Olha só, imagina se eu fosse ficar repetindo o nome do cara o texto todo, né? Jeremy tá na minha sala esse ano. O Jeremy é um aluno do Canadá. O Jeremy é um garoto engraçado. Então, fica chato, né? A função do pronome é justamente essa, é evitar a repetição de um nome. Então, veja que na frase seguinte aí, ó, no segundo período do texto, eu não vou mais usar o nome dele, eu vou usar o pronome he. He is an exchange student from Vancouver, Canada. Então, o he será usado na posição inicial, ali antes do verbo, né? A gente chama isso de sujeito. Quem que é o sujeito? O sujeito é aquele que é alguma coisa, aquele que faz alguma coisa, né? Ele é o protagonista ali da frase. Então, nesse caso, tranquilo, né? Eu uso a palavra he. Não serve para falar de coisas, tá bom? Em inglês a gente faz essa distinção entre pessoas e coisas. Nesse caso aqui, então eu estou falando de um homem ou de um menino, né? Do Jeremy. Não pode ser, por exemplo, o computador, eu não posso usar he, né? O Brasil, eu não posso usar he. Aí nós temos um outro pronome que é o pronome it. Então, continuando, ó. I really enjoy talking to him. I really enjoy talking to him. Eu gosto muito de conversar com ele. Veja só, né? No primeiro caso, eu dei a tradução lá para o pronome he, de ele também, né? Ó, ele é um aluno de intercâmbio vindo de Vancouver, no Canadá, né? He's an exchange student from Vancouver, Canada. E agora eu também dou a mesma tradução, ó. I really enjoy talking to him. Eu gosto muito de conversar com ele. Qual que é a diferença aqui então? A diferença é que no primeiro caso eu estava falando lá do sujeito. É aquele que normalmente começa a sentença. É aquele que é ou aquele que faz alguma coisa. Nesse caso aqui, a palavra ele, ela vai aparecer numa posição final, normalmente numa posição final da frase ali. Não necessariamente com um ponto depois, mas ela vai vir depois do verbo, complementando o verbo, né? Qual que é o verbo aí? O verbo é talking, né? Talking to. Quem conversa, conversa com alguém. Conversar com ele, o he vira him. Então, that's the object. Object. Ok? Vou colocar tudo em inglês aqui, ó. Subject. Então, o objeto é aquele que complementa o verbo. É o ele que aparece depois, tá bom? I really enjoy talking to him. Vamos dar mais exemplos aqui desse segundo, ó. Por exemplo, eu preciso dele. I need him. Eu amo ele. I love him.
Eu moro com ele. I live with him. I live with him. Então, note que esse H aqui também, às vezes ele perde som, né? Ele perde pronúncia. Ele vai se emendar aqui, ó. As duas palavras vão se emendar aqui, ó. Eu vou juntar o som do with com o som do him. With him. I love him. Então, eu tiro fora esse H na pronúncia. É bem comum isso acontecer, tá bom? Não tem problema falar também não. I need him, I love him, I live with him. Beleza, então esse ele que vem depois. Estamos entendidos até aqui. Continuando, então, a leitura do nosso texto aí. He's such a funny guy who loves to tell jokes. Ele é um cara muito engraçado que adora, que ama contar piadas. He's such a funny guy who loves to tell jokes. Então, esse his, assim, ó, com esse tracinho aí, nesse caso aqui, nada mais é do que a contração do he com o verbo to be. He is, igual a gente viu lá em cima. He is an exchange student. He's such a funny guy. Então, isso vai significar ele é ou ele está. Aqui, no caso, faz sentido, né? Eu ler como ele é. Ele é um cara engraçado que adora contar piadas. Continuando. The problem is that I'm the only one who laughs about his jokes, as long as nobody else speaks English in our class. Então tá falando assim, ó. O problema é que, the problem is that, o problema é que eu sou o único que ri das piadas dele. I'm the only one who. I'm the only one who. Eu sou o único que. I'm the only one who laughs about his jokes. Que ri das piadas dele. Então, espera aí que eu vou jogar isso aqui para cima aqui, né? Ó, para ficar tudo bem organizado aqui. Tira fora. Ok. Então agora eu tenho o uso da terceira palavra aí da nossa aula, que é o his. His. Aqui a ideia é de posse, possession. Sorry. Possession. The idea here is possession, dele, né? Tá no grupo então dos pronomes do tipo meu, seu, dela, dele. Então as piadas são de quem? As piadas são dele. His jokes. Perceba também que a palavra de posse, ela vai vir sempre antes da coisa aqui, nesse caso, né? A gente fala em português assim, que eu quero dizer que a gente fala em português assim, ó. Eu sou o único que ri das piadas dele, né? Piadas dele. Fica invertido, ó. Em inglês eu coloco a palavra de posse antes da coisa que eu tô falando, né? Eu vou trocar a posição, ó. His jokes. E não jokes his. Não nesse caso, tá bom? Então, para falar de posse, eu uso dele. Vamos dar mais exemplos aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse dizer a casa dele, his house. A família dele, his family. Tá bom? Sempre nessa ordem. E assim sucessivamente. Então, qual que é a diferença aqui entre him e his? His, lembra o seguinte, tem ideia de posse. Him é simplesmente a palavra ele vindo depois do verbo, né? O him se parece mais com o he, né? Em termos na tradução. O his fica à parte ali com essa ideia de posse. Então, continuando. By the way, I'm astonished by how much his Portuguese has improved in such a short period of time. Então aí tá falando assim, ó. A propósito, eu tô chocado, eu tô surpreso, maravilhado, posso ler de diferentes formas essa palavra, com o quanto o português dele, o quão o português dele evoluiu em um período tão curto de tempo. Português é de quem nesse caso aqui? É dele, né? His Portuguese. Dele, posse, de novo. His Portuguese. Finalizando o texto aí, ó. Look, speaking of the devil, there he comes. Que tem uma expressão idiomática, né? Olha, ele não morre tão cedo, né? Você está falando da pessoa, ela aparece. Speaking of the devil. Eu já ouvi essa expressão em português como, falando no diabo aparece o rabo. Né? Uma coisa bem old-fashioned, mas existe aí, né? Então, seria um paralelo aí mais parecido. Look, speaking of the devil, there he comes. Lá vem ele. There he comes. I'm quite sure that yellow car
is his. Tenho certeza que aquele carro amarelo é dele. Mais uma vez, a ideia de posse. Beleza? Então, eu quero só que você tome um cuidado aqui. Ó, vou voltar no pronome him, que tem uma situação que ele vai confundir com o his, que é, por exemplo, o verbo gostar de, né? Quando a gente fala assim, eu gosto dele, não há nenhuma ideia de posse aqui. Concorda comigo? Eu gosto dele. Esse dele nada mais é do que a combinação, né, da palavrinha de, gostar de alguma coisa, juntando com a palavra ele. Então fica dele também. Só que como não tem ideia de posse, eu uso him do mesmo jeito que foi explicado anteriormente. I like him. Certo? Então, recapitulando, para a gente fechar a nossa aula aqui, ó. Ideia de sujeito. He. Sujeito é quem? Aquele que faz ou aquele que é alguma coisa. Por exemplo, vai vir quando? Numa posição mais inicial da frase, antes do verbo. Him, também traduzido como ele, na maioria das vezes. Então, ele vai ser usado quando? Complementando o verbo, normalmente numa posição final, não começando a sentença, tá bom? E o his, que a gente falou aqui, repetiu várias vezes, ideia de posse, né? As piadas dele, a casa dele, a família dele, o português dele, his Portuguese, his jokes, his house, his family, o carro dele, his car, e por aí vai. Então, não confunda mais essas palavrinhas. Espero que tenha gostado da dica. Se gostou, deixa um like aí, compartilha esse vídeo e acompanhe mais vídeos aí no nosso canal, tá bom? Nos vemos numa próxima aula. See you here next time. Thanks for watching.